Muita paz, meus irmãos, a paz e a graça de Cristo Jesus. Que Deus abençoe você que nos assiste, você que nos escuta diariamente. Que Deus abençoe. Amém? Queremos falar um pouco sobre o amor, né? O amor, irmãos, tem que ser a mensagem mais pregada dentro da igreja de Cristo. O amor, ele não faz absolutamente nada com segundas intenções. Ou seja, o amor, ele não faz nada no sentido de receber o troco, né? O Senhor Jesus, ou Deus, ele enviou Jesus ao mundo para morrer na cruz sem interesse nenhum de receber em troca, né? Por isso que o apóstolo Paulo, aqui em 1 Coríntios, no capítulo 13, daqui a pouco nós vamos para Romanos capítulo 12 e vamos para 1 João 4:8. Daqui a pouco, mas vamos para 1 Coríntios capítulo 13. Eu vejo muitas pessoas fazer caridade, fazer doações, mostrar um amor. O amor aparentemente, mas muitas das vezes não é amor. Por quê? Porque muitas das vezes a pessoa faz qualquer tipo de caridade, de doação, mas muitas das vezes ela faz no sentido de reter de volta. Ela faz no sentido de fazer amizade, ela faz no sentido de ser visto, ela faz no sentido de levar o povo a ser dependente dela. Então isso não é amor. Isso é um ato de caridade que a pessoa faz, mas não é recebido por Deus. Por quê? Porque ela tem segundas atenções. Por isso que eu digo nas minhas mensagens que a mensagem que eu prego é uma visão profética de Deus para todas as nações. Por quê? Porque aonde chega uma palavra dessa, aonde chega uma mensagem dessa que a pessoa colocar em prática, as coisas elas vão andar. Por exemplo, você chega num lugar e você vai procurar melhorar a sua vida naquele lugar. Se o seu título de eleitor não for daquele lugar, você não faz. Por quê? Porque a pessoa ela tem segundas intenções. É igual o político, ele se candidata e diz assim: olha, eu vou me candidatar para ajudar o povo. Isso é mentira. Isso não é amor, gente. Isso não é verdade. Por quê? Porque eu tenho uma igreja virtual, né? A minha igreja corporal, minha igreja personalizada, ou seja, pessoal, corporal, que vincula face a face com o povo, praticamente ainda não está ainda em prática. O nosso maior trabalho é virtual. E quando alguém pede uma ajuda, a gente procura ajudar, mesmo sem ter ajuda de políticos, mesmo sem ter ajuda às vezes, de pessoas, de membros. A gente procura fazer ali convidar os irmãos e ajudar pessoas que algumas nem sabemos onde moram e nem onde está, né? Então, irmãos, quando a pessoa ela quer ajudar alguém com amor de verdade, não precisa ele ser um pastor de uma igreja grande ou de uma igreja renomada, não precisa ele ser um candidato, um prefeito, um vereador, um deputado, um senador, um presidente, um senador, um governador, não. Só precisa ele ter amor de verdade. Mesmo sem ele ter condições, mas ele procura dar um jeito. E não fica postando em rede social. Lógico, você pode fazer um trabalho social e dizer assim: ó, irmãos, a gente está fazendo um trabalho social e eu quero a sua ajuda. Lógico, agora você pegar as pessoas, filmar as pessoas sendo beneficiadas, isso é para se aparecer, irmãos. Isso não é de Deus. Jesus não fez nada para aparecer, nem Jesus, nem os apóstolos, nem os profetas.
Então, o amor, irmãos, Jesus disse, o que adianta fazer algo por alguém no pensamento de ter a paga de volta, o troco, a recompensa de volta. Fazer pelos que não têm nada como retribuir de volta. Isso é amor. Jesus morreu na cruz sabendo que nós não tínhamos absolutamente nada o que retribuir a ele. É ou não é verdade? Jesus sabia que nós, e sabe que nós não tem nada para retribuir a ele. E ele, por amor, a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira, a Bíblia também diz, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, né? Mas já diz depois, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que morresse e para que nós tivéssemos a vida eterna. Então, esse amor o mundo de tal maneira não é as coisas do mundo, são as pessoas. São as pessoas. Então diz assim o apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 12, 32, aí vamos para Coríntios 13. Diz assim, eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Agora, 1 Coríntios 13, a partir do versículo 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e as dos anjos, e não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Vamos repetir o versículo 12, ou melhor, o versículo 2 de 1 Coríntios 13, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé de transportar ou de operar milagres, sinais, cura, prodígios, se não tiver amor, nada serei. Versículo 3, ainda que eu distribua todos os meus bens, perdão, irmãos, eu tive que dar uma pausa aqui para me fazer algo aqui, né? Que não podia sair no ar, né? Fui atender aqui um chamado aqui, né? De mim mesmo. Diz assim, versículo 3, ainda que eu distribua todos os meus bens, ainda que eu dou todos os meus bens, todas as minhas riquezas, tudo que eu possuo aos pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então o que é que diz aqui? Ainda que eu dou toda a minha riqueza, ainda que eu pegue todos os meus bens e dê para os pobres, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Vamos entender essa palavra? O que é que o apóstolo Paulo quis dizer? Ainda que eu distribua cesta básica, ainda que eu compre roupa, ainda que eu faça isso, ainda que eu faça aquilo, ainda que eu dou tudo meu para as pessoas, se não tiver amor, nada disso aproveitará. Ah não, missionário, mas eu faço tanta coisa pelo povo. Não, mas não é isso que a Bíblia está dizendo. O problema não é você fazer, você pode fazer tudo. O que é que a Bíblia diz aqui? Ainda que eu distribua todos os meus bens, toda a minha riqueza aos pobres, ainda que eu dê meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveitarei ou aproveitará. O que a palavra de Deus quer dizer?
Não é o caso de você distribuir. É o caso de você distribuir com segundas intenções. Sabe o que é? É porque eu vou fazer um propósito aqui, eu vou fazer isso pelas pessoas, porque eu quero ganhar o voto dessas pessoas. Eu quero que essas pessoas vá lá para a minha igreja, né? Ou seja, o caso do pastor, né? Eu vou fazer isso porque eu quero esse povo na minha igreja. E eu levando esse povo para a minha igreja, aliás, já está errado dizer minha igreja, né? Que a igreja não é sua, a igreja é de Deus. O ministério pode ser seu, mas a igreja é de Deus. Então, quando você tem uma intenção de ajudar as pessoas, no sentido de pegar esse povo e fazer um curral evangélico, um curral religioso, você já está com segundas intenções. É ou não é? Quando você fala assim, eu vou fazer isso porque vai ter eleição tal ano e eu quero conquistar o voto desse povo. Então você está fazendo com segundas intenções. Não adianta, isso não é amor. Isso não é amor. Isso se chama interesse. Interesse não é amor. Você pode levar as pessoas a te admirar como um bom ajudador, como uma pessoa que tem sua instituição filantrópica para ajudar pobre e vai lá, abraça o povo. Isso não quer dizer que você ama. Porque o que leva você a amar é quando você faz sem estar pensando no futuro seu a respeito desse povo. Por exemplo, tem pessoas que ofertam e dizimam só no pensamento de ter aquela mensagem: eis que eu abrirei a janela do céu, derramarei bênçãos sem medida, e por vossa causa repreenderei o devorador, o destruidor, o migrador, o destruidor, o que mais? Aí a pessoa dizima oferta por causa dessa palavra. Está errado. Porque você está com interesse de ajudar a obra de Deus, com interesse de ser retribuído pela promessa. Isso não é amor. O amor não pensa em si próprio. O amor pensa no outro. O amor pensa na outra pessoa. Amém? Isso é o amor. Então, por isso que a palavra de Deus diz assim: e ainda que eu distribua todos os meus bens ou minha riqueza para os pobres, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ou seja, a gente, quando vê uma pessoa ajudar a outra, a gente fala assim: poxa vida, essa pessoa ama. É ou não é? Mas Deus sabe se o propósito dela é amor, ou se ela está no pensamento de atrair um povo para ela, de fazer um povo para ela. Então não é o fato de eu ajudar, de eu fazer aquilo, isso, aquilo, outro, que eu estou mostrando para as pessoas que eu amo. Que eu estou mostrando para as pessoas que eu amo, não é isso. Jesus disse o quê? O que aproveito tenho, ou tem o homem, em ajudar ou emprestar alguma coisa àqueles que têm como lhe pagar o dobro ou o triplo. Qual é o proveito que tem essa pessoa? Isso os pecadores, os ímpios, também fazem, disse Jesus. Ajudai, dai ou emprestai àqueles que não têm como te pagar de volta. Então tem pessoas que elas ajudam até na obra de Deus com segundas intenções. Ela está pensando na promessa que Deus fez para ela. Então ela não faz por amor. Ela faz no pensamento de ser retribuído de volta. Ela faz no propósito de ser retribuído ou retribuída de volta. Então, o Senhor Jesus, quando ele morreu na cruz, ele não morreu no pensamento de ser recompensado pelo ser humano. Não, gente. Então, às vezes está lá o político, o pastor, o comerciante, o empresário, às vezes vai lá, doa aquela cestinha lá, né, bota ali na porta do comércio, do mercado, ajude a matar a fome de fulano. Mas muitas das vezes, por trás daquilo, tem uma política.
Muitas das vezes é por trás daquilo teu interesse próprio. Então isso não pode ser chamado de amor. Porque Jesus não vê isso como amor, mas como interesse. A verdade é essa, gente. Como é que a gente sabe que a pessoa ama? É quando ela faz por alguém sem interesse de manipular aquela pessoa, o pastor, levar aquela pessoa para a igreja dele. Amém. Cuide dela. Naturalmente ela vai lá na sua igreja, mas não pode ajudar no interesse de levar aquela pessoa. Aliás, quem ajuda de verdade não faz filmagem, foto com aquela pessoa ali, com a cesta básica na mão, sendo ajudado. Não, isso não é amor. Isso é para ser visto. A Bíblia diz que o que a mão direita faz, a esquerda não pode ver. Lógico, é diferente de você fazer um vídeo, uma gravação, e dizer assim, irmãos, nos ajude, nós temos um trabalho, uma instituição, de ajudar as pessoas. Aí você pode filmar até o que você vai distribuir, porque as pessoas precisam ver muitas das vezes para te ajudar. Você tem que mostrar o seu trabalho. Mas você não é bom você mostrar a pessoa, né? Fizeram isso com meu cunhado uma vez. Gente, é um absurdo. Eu posso falar isso porque eu já trabalhei muito na obra social. Mas muito mesmo. Mas nunca fiz vídeo. Não pode, gente. Porque aquilo que você não quer para você, você não pode querer para os outros. E fizeram isso com meu cunhado uma vez. Ele disse que caçou o rosto no chão e nem achou. Porque isso é para se aparecer, irmão. Faça. Convida o povo para ajudar. Amém. Para você ajudar outras pessoas. Mas como é que fica aquela pessoa que está sendo filmada ali, né? Então a gente vê que isso é uma coisa com segundas intenções. E aonde tem segundas intenções, tem obra de Satanás no meio. Essa é a verdade. Aí diz assim no versículo 3 ainda. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo a ser queimado, preste atenção, ainda que você queime, ainda que você morra numa cruz como Cristo, se não tiver amor, nada aproveitará. Versículo 4. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses. Já viu aquela pessoa que casa diz assim, eu vou casar para me ser feliz? Tá errado. Você tem que casar para fazer outra pessoa feliz. O amor não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor não se alegra com a injustiça. Tem pastor injusto, políticos injustos, pessoas que têm obra social, que têm instituição de ajudar as pessoas carentes, que é injusto. Elas têm interesse próprio. Você pode ver que a maioria das pessoas que tem instituição, que tem que ajuda e doações, eles se candidatam nas próximas eleições. Por quê? Porque a intenção dela já é de atrair um povo politicamente para ela. A verdade é essa. Então, o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Amém? Mas regozija-se com a verdade. Versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Vamos ficar até aqui no versículo 7. Aí diz assim, gente. É muito forte isso aqui. Então o amor não tem interesse próprio. A verdade é essa. O amor não pensa em si próprio. Então, ainda que você dê o seu corpo para ser queimado, se não tiver amor, é tudo jogado fora. Espiritualmente falando, não funciona. Agora, Romanos capítulo 9,
Vamos para Romanos. Perdão, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Vamos lá. Se você tiver sua Bíblia aí, pode abrir sua Bíblia em Romanos 12. Graças a Deus. Amém? Romanos capítulo 12, versículo 9. Vamos lá, vamos ver se é isso mesmo. Romanos capítulo 12, versículo 9. Vamos lá. As virtudes recomendadas. Diz assim: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Então, o que é hipocrisia? Se você for estudar lá na linguagem grega ou hebraica, acho que hebreu é hebraica. Hipocrisia é uma personalidade que não é verdadeira. Por exemplo, o ator. O ator, ele faz uma novela, um filme, um teatro, com um nome diferente, com uma personagem que não é dele. Às vezes ele é uma pessoa tão boa, tão hospitaleira, mas na personagem ele faz uma pessoa mal. É ou não é? O jogador de futebol, ele é ajudado por um clube. Quando ele vai para outro clube, ele beija o escudo, ele abraça o escudo, tal, porque não é verdadeiro naquela personalidade. O ator, ele é do mesmo jeito, ele faz vários personagens. Vamos supor, Tarcísio Meira, Francisco Cuoco, são atores veteranos. Eles fazem novelas, fazem papel de bom, outros fazem papel de ruim, faz papel de vilão, faz papel do principal. Então, a palavra hipocrisia quer dizer não verdadeiro. Então, o amor, muitas das vezes, se passa como um ator. A pessoa finge que ama e faz tantas coisas, e a gente pensa assim: mas fulano ama, fulano tem muito amor, fulano ama demais. Mas não é amor, é hipocrisia. Hipocrisia também é uma máscara, né? Uma máscara. Já viu aquela máscara lá do Zorro, né? Que bota no rosto, aquele ator mau lá que faz lá no eu esqueci o nome, que faz lá no Batman lá, né? Eu não assisti isso não, já assisti quando era pequeno, mas a gente tem um pouquinho de experiência. Eu esqueci o nome, que pinta a cara de branco. Você pode deixar aqui nos comentários aqui o nome. Então, daquele inimigo do Batman lá, que pinta o rosto. Então, é uma máscara. A palavra hipocrisia é máscara, não é verdadeira. Então, tem amor que não é verdadeiro. É só a ponto de atrair pessoas para si próprio, para se beneficiar lá na frente. Então, o amor seja sem hipocrisia, sem falsidade, sem interesse. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Não, mas eu não mato, eu não roubo, eu não me prostituo, eu não adultério. Mas o mal não é só isso, não. Hipocrisia é uma das coisas mais maléficas que já aconteceu e que acontece na humanidade. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Sabe o que é? Essa uma pessoa tão boa. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia, você mostra que é uma pessoa boa, mas tem interesse naquilo que você faz. Você faz tudo, mas no pensamento de atribuir bem. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Se apegue ao bem. Amai-vos cordialmente. Romanos capítulo 12, versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honrar uns aos outros. Escute, o amor não quer honra para si próprio. O amor quer honrar uns aos outros. Se você diz que ama, mas tem interesse por trás de tudo que você faz, que você acha que você está fazendo certo, então você está totalmente errado.
Porque o amor não tem pensamento em si próprio, mas de abençoar uns aos outros. Ah, vamos filmar aqui, fulano com a cesta na mão, ó, eu paguei a conta de luz, de água da irmã, do irmão, vamos filmar aqui. Não, isso não é amor, você não está pensando no próximo, você está pensando de atrair as pessoas que estão vendo aquilo para você. Por isso que nós temos que ter cuidado, porque a gente vê, escuta, né? Porque senão a gente está elogiando alguém que Satanás está por trás disso tudo. A Bíblia diz que o diabo, ele se passa muitas das vezes como um anjo de luz para enganar. Aí diz assim: no amor, não seja remissos, ou no zelo não seja remisso. Ou seja, o que é remisso? Preguiçoso, lento, falso, adormecido. Ou seja, não seja lento, não seja preguiçoso no zelo e nem no amor. Sede fervoroso, fervoroso de espírito, não é agitado, gente. Não é agitação, inquieto. Tem gente que está pulando, tal, mostrando que tem amor, não, que é fervoroso. Não, isso não é ser fervoroso, gente. Isso é uma agitação, um sistema emocional. Um sistema emocional. Então, no amor, não seja remisso, preguiçoso, lento. Sede fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação, na oração e perseverante. Oração, irmão, eu quero dizer para você, você vê, o que é perseverante? É constante. Então, oração não quer dizer que você tem que estar de joelho dobrado o tempo todo. Você pode estar no seu trabalho em oração. Você pode estar sendo um atendente, um comerciante, ou, o que você estiver fazendo, você pode estar em oração. Então, diz assim, versículo 12, regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração e perseverante. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai hospitalidade. É forte, né? Ou seja, o que é compartilhar as necessidades? É você estar próximo, é você estar por dentro as necessidades das pessoas. É você estar por dentro da necessidade das pessoas, não para dizer assim, você está vendo o que fulano está passando, é porque pecou. Não, não é isso. Você tem que compartilhar e para ajudar as pessoas. Você pode ver que a Bíblia diz o quê? Praticai hospitalidade. O que é hospitalidade? Vem de hospitaleiro, vem de hospedar, hospitalidade. É você estar ali, ó, ajudar as pessoas que precisa, sem ter propósito, pensamento de reter de volta. Porque se você, é como diz lá em Coríntios 13, você pode dar seus bens, pode dar tudo que você tem para os pobres, pode dar o seu corpo para ser queimado. Se você não tiver amor, é em vão, nada aproveita. E o que é amor? O que quer dizer isso? É você fazer pelo seu próximo, pela obra de Deus, sem ter pensamento de ter algo em troca. Repito, você pode ver que a maioria das pessoas que trabalham na obra social, a maioria, eu não vou dizer todas porque eu não sei, né? Mas a maioria, na eleição vindoura, nas próximas eleições, eles se candidatam. Porque a intenção dele anterior já era isso. Já era isso. A verdade é essa. Versículo 14. Abençoai os que vos perseguem, e abençoai, não amaldiçoeis. Não amaldiçoeis. Gente, é difícil, viu? Eu falo comigo mesmo isso daqui. Eu falo comigo mesmo. Quando você faz algo sem pensar em ser retribuído, sem você notar, Deus retribui a você. Deus retribui a você. A verdade é essa. Amém? Tende o meu... Ou seja, o
O 14, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. 15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento um para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com os que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém o mal por mal. Esforçai-vos fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Amém? Então não adianta, irmão, você fazer nada para mostrar um amor com pensamento de ter uma troca lá na frente. Isso se chama hipocrisia. Hipocrisia é uma face que não é a sua original. Agora vamos para 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4, versículo 8. Acredito que é isso. João capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece Deus, pois Deus é amor. Amém? Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Já viu aquela pessoa que diz assim: ah, eu amo Deus, mas não é um irmão hospitaleiro. A Bíblia diz que se nós não amamos os nossos irmãos que a gente está vendo, como é que nós vamos amar a Deus se nós não vemos? É ou não é? Como é que nós vamos amar a Deus que nós não vemos? É mentira. É mentira. Então, irmão, nós temos que entender o que realmente estamos fazendo. Se é por amor ou se tem segundas intenções. Já viu aquela pessoa que diz assim: ah, eu dizimo, eu oferto, mas eu não vejo minha vida mudar. É porque você faz tudo com segundas intenções. Você faz tudo com segundas intenções. Oferte, dizime, mas faça tudo por amor, sem pensar na promessa prometida para você. É ou não é? Naturalmente, na hora certa e oportuna, Deus vai te retribuir. A palavra do Senhor diz: quando for orar, entre no vosso quarto e orai o Pai que está em secreto. E o Pai que está em secreto te recompensará em público. Quando jejuar, lavai o rosto, para não mostrar abatido o seu rosto contristado. Acredito que é assim a palavra. Então, temos que entender, irmãos, o que é o amor. Jesus, ele morreu na cruz sem pensar em nenhuma troca, em nenhuma retribuição dos pecadores. Isso é amor. Isso é amor. Amém? Aqui em Colossenses 3,14 diz assim: e sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Você quer ser perfeito? Ame. Como assim perfeito, missionário? Nós somos pecadores, mas a Bíblia diz que o Senhor nos aperfeiçoa em nossa fraqueza. Ame, ame. Sempre eu falo aqui do saco de cimento. Um saco de cimento é 50 quilos, mas quando você divide para 4, aquele saco de cimento torna-se 12 quilos e meio para cada um. Ou seja, diminui 38 quilos e meio. Aliás, 37 quilos e meio. Quando nós dividimos um peso do saco de cimento para 4 pessoas. Ou como diminui. O amor não se resume: ah, eu amo Deus. Não, não é assim. Como é que você ama Deus e não ama seu irmão? Não procura amenizar o fardo do seu irmão sem interesse pessoal. Amém? Então, meus irmãos, fica aqui essa mensagem. Fica aqui essa mensagem que aonde ela chegar, ela pode mudar o estado da sua história. Pode mudar a situação da sua vida a partir desse momento. Amém?
Diga, graças a Deus, eu recebo, eu creio no nome do Senhor Jesus. E eu profetizo que onde chegar esta mensagem, chegue cura, prosperidade, saúde, paz, amor e tudo de bom para a sua vida. Você crê? Então diga, eu creio, eu recebo. Eu, missionário Francinaldo Salviano, Ministério Igreja Eterna da Grandeza de Deus. O ministério é para você saber de onde você está ouvindo essa mensagem. Estamos aqui no entorno de Brasília com Goiás. Vamos estar aqui intercedendo, pedindo a Deus por você. E tenho certeza que através do amor de Cristo, não vou orar forte por você, como muitos falam, não vou fazer nada mais do que dizer assim, ame. O amor, a Bíblia diz que é o único dom, ou seja, para tudo existe lei, menos para o amor. O amor, ele é tão forte, ele é tão superior a tudo e a todos, que ele está acima de tudo e de todos, porque o amor é Jesus Cristo, que não tem lei para ele, não tem jeito para ele. A única coisa do amor se chama Jesus Cristo. Então ame. Quando você amar, você vai prosperar, você vai ser curado, curada. As coisas vão andar de forma tão positiva para você, que você vai dizer assim, meu Deus, a minha vida mudou da água para o vinho, das trevas para a luz, da morte para a vida, da tristeza para a alegria, do mal para o bem, do inferno para o céu. A verdade, meus irmãos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus, ele te abençoe. Acredite na palavra de Deus. E a partir desse momento, sua vida não será mais a mesma. Deus abençoe, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Amém. E graças a Deus. Manda essa mensagem para outras pessoas. E que Deus abençoe. Amém.